Nós estamos acompanhando esse ano diversas ocorrências envolvendo postes, pancadas, batidas, incêndios. Segundo a própria Equatorial, foram mais de 750 situações como estas somente este ano aqui em Alagoas. A maioria em nossa capital, Maceió. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa nos trazer informações, porque pelo menos as informações que nós recebemos agora, Maria, é um número alto, né? E bem maior do que o ano passado, 2023. Quer dizer, as pessoas têm um imã com os postes, né? Que coisa, né? Isso mesmo, Wilson. Olha, um aumento aí de quase 70% em relação ao número do ano passado, né? Para você ter uma ideia de como aumentou, né? Só na primeira semana de dezembro foram 8 registros. Inclusive, a gente teve um registro na manhã desta quinta-feira também, de um veículo que acabou atingindo um poste no bairro do Farol. Aqui do meu lado está o Carlos Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial, para falar sobre esses números que realmente chamam bastante atenção, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Maria, Wilson, a todos que acompanham o jornal. Sim, preocupante os números, ainda mais quando chegamos no período de final de ano, onde você tem confraternizações, festas, deslocamento das pessoas em férias, e o acidente ele tem aumentado. Como você bem trouxe, de janeiro a dezembro, os primeiros dias de dezembro, 752 acidentes. É um número 70% maior do registrado no ano passado. E a gravidade, né? A gente não fala só de danos materiais, mas existe uma gravidade, existe o risco do choque elétrico, existe o risco do incêndio, existe o risco de um condutor desse, num impacto que acontece desse acidente, até virar óbito, um passageiro. Então a gente chama a atenção das pessoas. Temos encontrado situações de cansaço ao volante, pista molhada, algumas informações de condução ao veículo com uso de bebida alcoólica, o que não deve acontecer em hipótese nenhuma. Tudo isso tem trazido esse aumento que nos preocupa muito. A melhor forma de prevenção é esse cuidado ao dirigir, é a direção defensiva mesmo. Com certeza. As informações das apurações, quando se chega no local do acidente, aí chamar a atenção também as pessoas que ficam de forma curiosa e se aproximam. Um acidente, por exemplo, que você cai um poste, que cai fiação, o sistema está preparado para automaticamente desligar. Mas é importante ter o cuidado de isolar a área, chamar o corpo de bombeiros através do 93, chamar a Equatorial através do 0800 01 082 0196, 24 horas, mas mais do que isso, como você disse, é o cuidado com a direção defensiva. As apurações de quando nós chegamos ao local e as autoridades competentes é que relatos de consumo de bebida alcoólica ao volante, relatos de sonolência ou cansaço, são acidentes que muitas vezes acontecem na noite ou no início da manhã, pegando a madrugada. Então é chamar a atenção da população, o cuidado de dirigir, a direção defensiva, velocidade, respeitar a velocidade da via, o piso ele está molhado, ter o cuidado redobrado, porque o carro ele pode escorregar numa curva. E a gente tem uma situação importante que quando você tira uma rede dessa, você pode estar afetando hospitais, escolas, delegacias e demorar a recompor a depender do tamanho do acidente. É um transformador que cai ou é um poste que parte, trocar o poste, reconstruir a rede, é um transtorno para todo mundo e mais do que isso, cuidado com as vidas, essa é a nossa preocupação. Falou aí desse prejuízo e a gente tem muitos casos que às vezes o retorno, né, para você conseguir recompor todo o cabeamento pode demorar horas e muitas vezes até dias, né? A depender do acidente, do tipo de estrutura que é afetada, você pode ter afetado ali uma estrutura em que você consegue manobrar e fazer com que a maior quantidade de consumidores voltem até um fornecimento, mas um determinado trecho onde você tem unidades consumidoras que podem ser escolas, como eu já citei, como podem ser hospitais, e a demora em recompor a rede, ela traz um prejuízo alto. Você tem que reconstruir o poste, refazer aquela estrutura, trocar um transformador, refazer rede, isso leva uma demora. Um trânsito, um dia de semana, por exemplo, é um transtorno muito grande, que o trânsito está intenso, a necessidade de alterar toda a vida das pessoas até que a gente consiga ter a normalização do fornecimento. Então, prevenir é o melhor, é chamar a atenção para as pessoas para o cuidado na hora de conduzir os veículos. Agora, em relação a esse condutor que causou esse dano, né? O que é feito? Existe um procedimento, uma penalização? Hoje o artigo civil nos permite uma cobrança desse ressarcimento, desse prejuízo. Então, toda vez que a gente consegue identificar o condutor ou o veículo ou o proprietário do veículo, utilizando inclusive da placa policial ou quando é um veículo comercial, logomarcas, é apresentado um orçamento
para que possa ser ressarcido esses valores, até porque a rede elétrica ela está sobre a concessão da Equatorial Alagoas, mas é um patrimônio da União de todos nós, todos os consumidores. Então é preciso ressarcir. E esses custos podem ser os mais variados, pode ser um custo mínimo de em torno de R$10 mil até 50, 100, 70 mil reais, a depender do tipo de estrutura. O último acidente que nós tivemos recente, por exemplo, uma caminhonete que impactou contra um poste, o poste caiu sobre ela, que o transformador de força foi parar na carroceria da caminhonete. Imagine o impacto que foi isso. E é um prejuízo. Aquele equipamento, se ele não puder ser recolocado no sistema, você tem que trocar o poste, trocar toda a rede, trocar o transformador. E uma vez identificado, a gente vai imputar a esse condutor ou a essa empresa responsável, proprietária pelo veículo, o ressarcimento desses custos. Obrigada, Carlos, pelas informações. Então tá aí essa grande preocupação, principalmente por conta das festas de final de ano, né? O Carlos falou aí da questão da falta de atenção, muitas vezes a embriaguez ao volante. Então é preciso muito cuidado, porque não é só a vida que está em jogo, né? Aquela pessoa, aquele condutor que bate no poste, que corre risco também de veículo pegar fogo, de cair o poste, mas também de todo o entorno, né? O prejuízo causado também àquela comunidade da região, ao trânsito, enfim, a toda a sociedade. Então, muito cuidado. É aquela questão, né, Wilson? É prevenção sempre. O cuidado ao dirigir. É com você aí no estúdio.